Vamos lá. Ô Caio, bom dia. Bom dia. É um prazer, tô aqui e tal, elogia. Tal. Sou estudante de filosofia e praticante assíduo do ceticismo científico. Tá? Até que ponto isso é nocivo à minha fé? E se eu abrir mão do método científico ascético, não seria embotar a minha razão em meio a tanto engano e ilusões no mundo natural observável? Me responda. Eu não sei qual é o problema dele, porque eu sou mais cético do que ele. Cientificamente falando, eu tenho que ser cético. A ciência evolui a partir da dúvida, da curiosidade e do ceticismo. Um cientista que não parta do pressuposto da dúvida, da curiosidade e do ceticismo não é cientista. Então, para eu ser cientista, eu sou um homem de fé. Mas se eu entro num laboratório, eu tenho que trabalhar com método científico. O método científico é empírico. E ele só se valida pela multiplicidade das repetições idênticas. Eu não posso chegar e, a partir de um episódio, fazer daquilo uma teoria e dizer que aquilo é ciência, porque não é. Eu posso dizer que aquilo começa a ser ciência quando a estatística me mostra que se eu repetir aquele experimento 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes, tantas vezes quantas eu consiga repetir, o resultado será idêntico. Aí começa a ciência. Agora, isso não tem nada a ver com o ambiente da fé. O ambiente da fé está para além da ciência. A fé não funciona assim. Ela é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. É claro que um cara, quando vai fazer ciência, por exemplo, Einstein, fazendo ciência, ele fazia ciência a partir da fé. Não da fé religiosa nem doutrinária, mas da fé fenomenológica. O que o Einstein ensinava? Que depois de tudo que é conta, que matemática e equações que o faziam chegar a uma possibilidade teórica, em geral, ele só chegava àquela possibilidade teórica porque antes disso ele tinha tido uma imaginação de coisas invisíveis. Ou seja, a fenomenologia que o levava ao processo criativo físico começava com uma imaginação. Ele não tinha laboratório. O laboratório de Einstein era a imaginação dele. Quase todas as grandes descobertas que depois ele teorizou, deu a ela fórmulas e equações, e posteriormente a ciência comprovou e tem comprovado em laboratórios empiristas, repetindo o fenômeno, iniciaram como uma projeção de fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vêem. Praticamente tudo é assim. Mesmo quando você usa o método científico depois. Só que a dimensão exclusiva da fé não opera pelo método científico. Se a fé operasse pelo método científico, eu iria dizer, eu creio na ressurreição de Jesus, porque ela é constatável em laboratório. Eu já fiz o experimento, matamos 2.500 pessoas na cruz, pusemos num IML protegido e depois de 3 dias todas ressuscitam. Então isso viraria ciência da ressurreição. Mas a ressurreição, só houve uma, a ressurreição que trouxe o indivíduo da morte para um estado para além da morte glorificado. É única. Portanto, não é ciência. Eu posso analisar pela ciência apenas o estado psicológico dos caras. Se estava todo mundo doido, se foi uma alucinação coletiva, o que não existe. Alucinações coletivas, quando existem, todo mundo é induzido e nem todo mundo vê. Claro que ninguém está vendo a mesma coisa. Cada um vê a partir da ótica da sua imaginação. Não há nenhuma objetividade. Por isso, alucinações coletivas que simultaneamente descrevam o mesmo objeto visualizável
não existe a menos que haja um indutor do pensamento e da sugestão. Do contrário, se todos nós da VMVTV ouvirmos um barulho, sairmos aqui fora, olharmos para cima e virmos todos a mesma coisa, nenhuma ciência no mundo vai dizer que nós tivemos uma alucinação coletiva. Se for só uma besteira, uma nuvenzinha, não sei o quê, pode ter sido uma mesma impressão sugestionada pelo primeiro que deu a ideia. Mas, por exemplo, um objeto imenso daquele que eu vi lá em Manaus, no segundo semestre de 74, eu e a cidade inteira. Uhum. Todo mundo que você encontrava descrevia a mesma coisa. Não foi uma alucinação coletiva, foi uma visualização coletiva. Uhum. Então, isso me dá uma base científico-histórico para dizer: não foi uma alucinação coletiva, mas uma visualização coletiva, porque 40 mil pessoas em lugares diferentes, espalhadas por 8 quilômetros de perímetro, não iriam todas ver a mesma coisa e descrever a mesma coisa com a precisão com a qual todos descreveram identicamente. Então, eu sou forçado a admitir, pela multiplicidade dessas observações idênticas, que eu estou tratando com um fato e não com uma aparição subjetiva. Sim. Agora, do contrário, não é assim. Eu não posso provar cientificamente que Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Não dá para repetir o experimento. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho amigos, grandes cientistas mundiais, que creram no Evangelho a vida inteira, na ressurreição, mas na hora de entrar no laboratório, eles sabem que o mecanismo ali é de empirismo, se está procurando uma outra coisa. Agora, o rapaz que faz essa pergunta ainda está muito cru. Até quando ele diz a descrição dele, eu uso... Qual é a primeira frase dele? Caio... Sou estudante de filosofia e praticante assíduo do ceticismo científico. Um estudante de filosofia já sabe a priori, pela própria filosofia, que existem certos conhecimentos que a gente chega a eles pelo empirismo e pela repetição. Existem outros conhecimentos de natureza subjetiva, da alma e tudo mais, que você chega a eles pela intuição. Como também existem outras percepções na vida que não podem ser reduzidas a um empirismo científico. Eu não amo os meus filhos com empirismo científico. A nossa festa de ontem à noite não tinha nenhum empirismo científico. Se você reduzir a vida a esse olhar, você vai se transformar apenas num micuinho. Você vai virar aquele bichinho pequenininho que dá na grama, fica te coçando. Você vai entrar num reducionismo enorme. Porque a existência é feita de observações empíricas, dependendo da dimensão que você está tratando, e é feita de milhares de outras percepções não empíricas, que a gente vai constatando no dia a dia, porque elas vão se transformando em realidade diante dos nossos sentidos. De modo que ele ouviu o galo cantar, deve estar no primeiro ano de filosofia. Estuda mais filosofia que você vai ficar livre disso, meu filho. Você vai ampliar. Uma visão filosófica tão restrita vai produzir um filósofo que não pensa. Aí já, né? Já amarrou, morreu. Vai ficar meio desempregado. Assim. Vai ficar sem utilidade na vida. VMVTV, o canal é você.